Não, só teve uma vez que eu cortei, foi na pandemia, que eu peguei a máquina, eu mesmo cortei o meu cabelo, mas ficou horrível. Nunca mais. Nunca mais. Foi a última vez que eu cortei meu cabelo. Aí você dá valor ao trabalho do profissional que trabalha na barbearia. Pronto, recomeça. Começou. Depois. Tá? Ó. Sistema de coordenadas cartesianas, U e V. Tá? Então você vem aqui e desenha um círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico é o círculo unitário centrado na origem. Raiz igual a 1. Tá? Raiz igual a 1. É o que eu chamo de círculo trigonométrico. Aí eu venho aqui e marco 2 anos. Círculo trigonométrico. Raiz igual a 1. Tá bom? E nesse círculo eu marco 2 ângulos. O ângulo X. Um ângulo X. E um ângulo P. E um ângulo P aqui, tá? Esse é o ângulo X, esse é o ângulo P. Agora eu venho aqui e baixo uma perpendicular. Tá? Faz de conta que eu baixo uma perpendicular aqui, ó. Perpendicular. Perpendicular também. Aí eu pergunto, se são perpendiculares... Ou tá mal desenhado, mas tudo bem. Quem é essa medida aqui? Cosseno de x menos cosseno de p. Aí eu vou colocar o módulo, que aí o módulo evita problema, tá? Distância, então, o módulo cosseno de x menos cosseno de p. Tá? E eu faço a mesma coisa aqui, ó. Eu venho pra cá. Perpendicular. Perpendicular também. Então, quem é essa aqui? Módulo de x menos seno de p. Tá certo? O módulo do cosseno de x menos cosseno de p e o módulo do seno de x menos o seno de p. Então, essa medida aqui é o módulo do seno de x menos seno de p. Caracas! O mosquito aqui também... O bug, né? É o bug. Vai pro inferno. É o módulo do seno de x e seno de p. Então, ó, se eu prolongo aqui, ó, então aqui eu tenho eu tenho hipotenusa, né? Mas antes de fazer alguma consideração sobre a hipotenusa, eu sei qual é a medida desse arco. Qual é a medida desse arco? Ele é d menos x. Módulo de x menos p, tá certo? Se eu colocar assim, não tem problema. Esse arco, o arco. Tá? Esse arco aqui é o módulo de x menos p. De modo que você, como em cada triângulo, cada um dos seus catetos é menor que a hipotenusa, então você tem o seguinte, você tem que dados x e p números reais, eu já tenho que trocar o dado x e p números reais, esse cateto cosseno de x menos cosseno de p, ele é menor que x menos p, porque o cateto é menor que a hipotenusa, e a hipotenusa é menor que a corda. E eu vou colocar menor que é igual, porque os dois podem ser iguais, tá certo?
E mesma coisa vale para o seno. Tá certo? Logo, então se eu considerar sejam x e p dois números reais. É verdade essas duas implicações. Ó. Dado epsilon positivo, com delta igual a epsilon, delta igual a epsilon, tem-se que o delta também é positivo e valem duas implicações. A primeira, x real e x menos p menor do que delta. O domínio do seno é os reais, o domínio do cosseno é os reais. Então, x menos p menor do que delta implica, já que x e p já são reais. X e p menor do que delta, isso implica o quê? O seno de x menos o seno de p. Bem, o seno de x menos o seno de p é menor ou igual a x menos p, então também é menor do que delta, mas o delta é epsilon. E vale a sua outra implicação. X menos p menor que delta implica, tá? Cosseno de x menos cosseno de p também menor que epsilon. Isto diz que as funções seno e cosseno são funções contínuas em p, qualquer que seja o p real. Como vale essas duas implicações? Você fixa o p, né? Tá certo? Então você tem essa implicação aqui. Tá certo? Então você tem isso aí. Então, bora, vou escrever. Isto diz que as funções seno e cosseno, elas são contínuas. São contínuas em P, qualquer que seja o P real. E sendo contínuas em P quer dizer que o limite do seno de x com x tendendo a P é o seno de P. Tá certo? Daí sai que o limite do seno de x com x tendendo a P é igual a quê? Ao seno de P e o limite com x tendendo a P do cosseno de x é quem? É o cosseno de P. Qualquer que seja o P real. Pronto, as funções são contínuas. Tá bom? Tá certo? Pronto. Então, você tem a continuidade. Eu vou mostrar hoje mais que isso. Eu vou mostrar que elas são diferenciáveis, tá? E vou demonstrar quem são as suas derivadas. Tá certo? Vou demonstrar. Para isso, eu preciso de um teorema que é o chamado teorema do confronto. O teorema de sanduíche. Então, isso aí já está feito. Já é mais ou menos aqui. Eu podia até arguir o teorema do confronto aqui, mas não precisa, porque eu tenho a continuidade. O teorema do confronto é o seguinte, ó. Ó. Vou apagar aqui. Está gravado, tá? Professor, Diga. voltando um pouco, por que você concluiu que o cosseno de x menos o cosseno de p módulo é menor ou igual a cosseno de x? Como eu concluí? Comparando. Os dois catetos, que são isso e isso, são menores que a hipotenusa, mas a hipotenusa é menor que o arco. E o arco, quanto é a medida do arco? X menos P. O arco é numericamente igual ao ângulo em radianos. Certo? Então foi comprovado daí. Então, teorema. Tá? Sejam P um número real
um número real, L, um outro número real, e FGH, funções. FGH, funções. Se as três funções FGH são definidas ou estão definidas numa vizinhança aberta e estrita de P. Primeira hipótese. F de x é menor que ou igual a g de x, que é menor que ou igual a h de x, qualquer que seja x nessa vizinhança. E o número L é o limite de f de x com x tendendo a P e também é o limite de h de x com x tendendo a P, se isso acontece, então o L também é o limite com x tendendo a P de g de x. Eu não vou demonstrar esta proposição, a demonstração está nas notas, mas eu vou desenhar as hipóteses. E desenhando as hipóteses, entre aspas, né? Desenhando as hipóteses, você verá que isso é verdade. Por quê? Usemos todas as hipóteses no desenho. Aí você conclui o fato, conclui a tese da proposição, da implicação. Que é se então é uma implicação. Bem, você tem, ó, vou colocar aqui, tenho mais espaço. Você tem o eixo das abscissas, vou colocar aqui o eixo das ordenadas, tá? Colocar o L bem aqui, tá certo? Colocar o L aqui, colocar o P aqui, eixo X, eixo Y, tá? E você tem aqui o ponto P, não necessariamente esse ponto está no gráfico da função, não sei se ele está. O que eu sei é o seguinte, é que há uma vizinhança aberta e estrita de P, e para todo x nessa vizinhança, f de x é menor que ou igual a g de x, que é menor que ou igual a h de x. Ou seja, nessa vizinhança, o gráfico da g está entre o gráfico da f e o gráfico da h. Mas os dois gráficos tendem para esse ponto. Os dois gráficos, dois quais? O gráfico da f e o gráfico da h. Porque o limite, todas as três estão definidas nessa vizinhança. Mas o limite da f é o L. Então, o gráfico da f faz isso. Ó. Tende para esse ponto. O gráfico da f. O gráfico da h também tende para esse ponto. Eu vou desenhar o gráfico da h em preto. O gráfico da h está aqui. Ele pode até a h ser maior que a f aqui, mas quando entra aqui,
o gráfico da H está por baixo e também tende para esse ponto. Hã? Ah, então vamos trocar. Então o da H é maior, né? Então o AF e aqui a H. Obrigado. Beleza? Tá? Agora, a G está pelo meio. E a G também está definida em toda essa vizinhança aberta e estrita de P. E ela está pelo meio. Então ela pode até tentar desenhar o gráfico da G em azul. Mas ao chegar nessa vizinhança aqui, a G está pelo meio. Ela entrou aqui, não tem jeito, ela não sai mais daqui de dentro. Então ela tem que entender para onde? Para esse ponto. Não tem jeito. A G aqui, vem aqui, digamos que a G vem aqui. Quando entra nessa região, que é essa vizinhança aberta e estrita de P, o gráfico da G também tende para cá. E se o gráfico da G tende para cá, é porque o limite da G é L, com X tendendo a P. Tá? Então tá aí. Desenhando as hipóteses, não tem jeito. O L tem que ser o limite da G também. Esse é o teorema do confronto. Demonstração por épsilons e deltas, a quem interessa está nas notas, tá? Deixa eu melhorar aqui, porque tem que ser gráfico de função, tá? Eu tenho que fazer isso. Tá? Melhorar um pouco. Pronto, tá? Demonstração está nas notas. Tem um resultado interessante, que é um corolário, que é o corolário desta proposição, que é muito usado. E eu vou demonstrar o corolário a partir da proposição. Corolário diz o seguinte: eu preciso dessa proposição, na verdade eu preciso do corolário para dar a diferenciabilidade das funções seno e cosseno. Então sejam FG funções e P no número real. Não. Se FG estão definidas numa vizinhança aberta e estrita. V, já vou dar logo o nome para essa vizinhança. V de P. Tá? A F é limitada, a função F é limitada em V. É limitada nessa vizinhança. E o limite de G de X com X tendendo a P é igual a zero, então o limite do produto das duas, o limite de f de x vezes g de x com x tendendo a p também é igual a zero. Ou seja, o limite do produto em p de duas funções é zero se uma tem limite zero e a outra é limitada numa vizinhança aberta e estrita de P, sendo as duas definidas nessa vizinhança. Tá? Isso por quê? Isso porque prova. Vou provar este corolário. Prova. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Quais são as hipóteses?
As duas funções estão definidas numa vizinhança aberta e estrita V de P, e nessa vizinhança a F é limitada.